Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje vamos apresentar os erros graves de português que você deve evitar nos seus posts. Eu sou a professora Fernanda Gomes e fiz com carinho aqui este preparo aqui, uma compilação de alguns erros para você que quer escrever bem, falar bem, principalmente quando você vai mandar alguma mensagem, vai criar um post, vai se comunicar. Existem alguns erros que a gente deve evitar porque empobrecem muito a nossa comunicação. Então vamos ver o primeiro erro? Nada a ver e nada a ver. Muita gente erra esse tópico aqui. Prestem atenção. A gente escreve nada a ver quando a gente quer dizer que não temos nada para ver sobre determinada coisa. Já a expressão nada a ver não existe. Por que ela não existe? Porque aqui a gente tem o verbo haver, que significa existir, acontecer, ocorrer. Então isso não tem nada a ver com a nossa escrita. O correto é que quando a gente escreve, esta expressão, a gente use nada a ver, porque nós não temos nada para ver. Então, pega essa dica e vamos para a próxima. Onde e aonde? Isso daqui também é campeão de erros, porque muita gente fala assim: aonde você está? Na verdade, a pessoa sempre abrevia também, Aonde é que você tá? Vocês já ouviram falando assim? Então, a gente vai aplicar o aonde com a preposiçãozinha a quando a gente quer transmitir uma ideia de movimento. Essa ideia a gente localiza no verbo. A gente vai interpretar esse a como se ele fosse a preposiçãozinha para. Aí a gente vai imaginar o para onde, porque aí vai ficar muito mais fácil para nós. Então, onde você está? Quando a pessoa está em algum lugar parado, com a ausência de movimento, a gente usa onde. Onde é sinônimo de em que. É como se eu estivesse perguntando: em que lugar você está? Agora, aonde você vai? Aí a gente pensa no para. Para onde você vai? Então, no português, sempre o em tem uma ideia mais estática, de ausência de movimento, e é usado em frases tipo onde você mora, onde você trabalha, e a nossa famosa frase onde você está. E o aonde com a preposição a só para a ideia de movimento. Aonde você irá? Aonde ele chegou? Então fica a dica para não errar novamente. Próxima dica: haja com H e haja sem H. Muita gente tem dúvida na hora de escrever isso daqui. A gente usa haja com H do verbo existir. Então, espero que haja pessoas ali. Eu espero que existam pessoas ali. Só que ele também é usado no sentido de fazer, quando ele indica um tempo. Agora, haja sem o H é o verbo agir. Eu espero que ele haja corretamente. Aqui eu não usei o verbo haver, eu usei o verbo agir. Então a diferença é esta. Tem uma expressão muito corrente no português que muito pouca gente usa na fala, que se trata do haja vista. Esse haja vista é esse haja com H. Haja vista aqueles livros. Tenham em vista aqueles livros. É uma expressão que significa por exemplo. Então, a gente não vai confundir o verbo haver com H e o verbo agir, que é sem o H.
Agora vamos para mais uma diquinha. Fazem versus faz. Nossa, muita gente erra aqui também, porque as pessoas falam assim: nossa, já fazem 2 anos que ele viajou. Está errado. Vamos entender por quê. O verbo fazer, ele só é empregado no plural quando ele tem algum sujeito. Por exemplo, as crianças fazem 10 anos. Já o faz, que é o verbo fazer no singular, ele forma uma oração sem sujeito. Isso quer dizer que a gente usa esse verbo para indicar um tempo decorrido, ou seja, um tempo que já passou, algo que já aconteceu. Então, faz 10 anos aquele ocorrido, faz 2 meses que ele se foi, faz 20 dias que eu voltei. Então, fazer indicando tempo decorrido não tem sujeito e a gente coloca ele só no singular. Já o fazem no plural é para indicar alguma coisa, mas com sujeito, ok? Próxima dica. Mas versus mais. Vamos lá. Mas é uma conjunção adversativa, ela indica uma oposição das ideias. Então, a gente pode trocar esse mas por porém. Eu estudei muito, mas não aprendi a lição. Quer dizer, eu estudei muito, porém não entendi a lição. Então, esse mas indica a nossa oposição da ideia. Já o mais indica quantidade. Ele normalmente é um advérbio de intensidade, ele intensifica, né? Ou ele pode ser um pronome indefinido também, depende do contexto. O fato é que a gente pode trocá-lo pelo menos. Por exemplo, fale mais alto. Vamos imaginar assim, fale menos alto. Então, se a gente pegar esse mais e trocá-lo por menos e ver que dá certinho, podemos aplicá-lo. Entendemos? Vamos então para outra dica, que é o A com H e o A sem H. Quando usá-los? A gente sabe que no português este A pode ser muita coisa. Ele pode ser artigo indefinido, ele pode ser um pronome pessoal, um pronome demonstrativo e uma preposição. Já esse A com H, a gente já viu hoje aqui que se trata do verbo haver. Só que a confusão entre esses dois aqui, ela acontece principalmente quando queremos expressar algum tempo. Neste caso, em expressar tempo, este A seria uma preposição, mas a gente vai usar esse A para indicar um tempo futuro, ainda vai acontecer. Por exemplo, daqui a pouco eu sairei, daqui a 2 anos eu viajarei. Já esse A com H, quando não for usado no sentido de existir, é um tempo decorrido, ou seja, um tempo passado, ele já aconteceu. E o macete é a gente trocá-lo pelo faz. A gente já viu hoje o faz, então eles estão muito ligadinhos. Então, há muito tempo eu viajei. Pensaremos, faz muito tempo que eu viajei. Então, vamos tentar empregar o faz. Se der certinho na frase, a gente usa o A com H. Se o faz não fizer sentido, usaremos o A normal. Mais uma diquinha, incluso e incluído. Aqui muita gente erra. Nós temos incluso com S e incluído com DO, que é o nosso particípio regular. Os documentos foram inclusos ou incluídos na pasta? O macete é o seguinte:
A gente vai usar incluído com DO sempre que estivermos colocando juntinho do verbo ter ou do verbo haver. Por exemplo, eu tinha incluído os documentos. Eu havia incluído os documentos. Quando a gente não usa ter ou haver, a gente vai usar o particípio irregular mesmo. Por exemplo, os documentos foram inclusos na pasta. Aí fica certinho. Agora, pausa um pouquinho e me fala. Estão gostando das dicas? Se vocês estão gostando, já se inscrevam aqui no nosso canal, que o objetivo é sempre compartilhar conhecimentos para que você fale bem, escreva bem e compartilhe aí com os amigos. E agora vamos para outra diquinha. Mal com L e mal com U. E aí, lobo mau é com L ou é com U? A gente tem uma dica bem básica e bem simples que dá para aplicar para sempre. Mal com U é o contrário de bom. Mal com L é o contrário de bem. Portanto, lobo mau, lobo bom. Então, lobo mau é com U. Ele estava de mau humor. Ele estava de bom humor, então mau humor é com U. Agora, ele estava mal-humorado. É o contrário de ele estava bem-humorado. Colocaremos o mal com L. Quando a gente usa mal como sendo um substantivo, ele é com L. Caso em que venha acompanhado de artigo, por exemplo, o mal deve ser combatido. Agora, esse mal com U, por se tratar de um adjetivo, ele sempre acompanha um substantivo. Lembra do mau humor? Pois então, humor é um substantivo. Mas não precisam de ficar preocupados em saber as classes. Basta trocar por bom e bem, que sempre vai dar certo. Agora vamos para outra dica. Menos e menas. Aqui a gente nem tem muito para comentar, a não ser dizer que menos não existe na língua portuguesa. Então, por favor, escrevam e falem apenas menos. Gaste menos água, por favor. Fale menos alto e assim por diante. Então, pessoal, essas foram as nossas dicas de hoje. Quando vocês forem comunicar com alguém, nas redes sociais principalmente, procurem se lembrando dessas dicas para que as pessoas elogiem a sua escrita, para que a gente não fique envergonhado também. Vocês gostaram? Eu sim, porque foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou ficando por aqui. Uma ótima semana. Aquele abraço. Fiquem com Deus.